Está começando mais um Acredite Se Quiser. E no programa de hoje, nós vamos ter um convidado, um dos nossos apoiadores, o João, que veio trazer uma história, meu amigo. Espero que vocês escutem isso de dia, tá bom? E antes de chamar o João aqui, meu companheiro de todas as sextas e eventualmente as terças, aquele que me livra do cagaço, tá sempre aqui comigo, falando assim, não fique com medo, PH é normal, senhor Ufudjek. Salve, salve, PH. Tô aqui de novo pra segurar a sua mãozinha, pra você não ficar com medinho, tá? Vai ficar tudo bem. Não se preocupa não. Tô aqui. Oh, ainda bem. Tamo junto. Nosso convidado, João, nosso apoiador, seja bem-vindo. Fala, PH. Fala, Jackson. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo espaço. Tamo junto. Segundo as palavras do próprio João, nós vamos ouvir sobre essa casa que tem um pezinho no inferno daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Parapsicologia, materialização física, quiumba, Amityville, possessão. Acredite se quiser. Eu já quero começar esse papo aqui. Eu já falei isso com o Jackson algumas vezes, falei com o pessoal lá no grupo, dos apoiadores. Eu acredito em basicamente tudo, mas eu tenho meio assim essa parada com casa mal assombrada. Já me contaram várias histórias e eu não sei muito se eu acredito nisso, apesar do tanto de história que eu já escutei. Mas, ô João, acho que hoje você tá aqui pra me provar que eu tô errado, né? Como é que foi essa história? Eu acho que agora você vai começar a ver pelo menos esse assunto de uma forma um pouco diferente. Cara, me chamo João, sou natural de Maceió, Alagoas. Hoje resido aqui em São Luís, Maranhão. Tenho 39 anos e vou contextualizar essa história para vocês aqui. Tudo começou quando meu pai resolveu mudar de bairro e alugar uma casa nova. Ele recebeu a indicação de um amigo de trabalho que o mesmo teria uma casa para alugar que comportaria a família dele. Lembrando que eu sou o mais velho de 4 filhos, então éramos em 6 em casa, né? Fora cachorro e os animais de estimação. Então meu pai e a família resolveram ir lá visitar essa residência. Eu tinha por volta de 16 anos na época, era bem mais novo. Para contextualizar, eu tinha 16, meu irmão em torno de 13, minha irmã devia ter ali seus 6, 7 anos, tudo isso vale a pena contextualizar. E tem um irmão mais novo que, poxa, devia ter seus 2, 3 anos de idade. E a gente foi lá ver a casa. Realmente a casa era muito bacana. Realmente tudo que foi dito corroborava, né? Mas aí uma coisa me chamou a atenção. Eu era muito novo, mas assim, eu tinha uma noção de preço de aluguel das coisas, né? Cara, olha só, segundo as histórias, quando você pega uma casa muito bacana com aluguel muito baixo, você só pode saber que coisa boa ali não tem. Eu só tô afirmando isso. E isso fica bem latente, cara, na mente, porque quando a gente tava lá, eu questionei meu pai. Eu não vou recordar agora o valor, sinto muito, mas muito tempo. E eu disse, poxa, tá, pra mim tá ótimo. Minha mãe concordou, todo mundo ficou de acordo naquele momento ali. E então, marcamos de mudar. E assim foi. Poucos dias depois, organizamos a mudança e lá chegamos. Cara, mas não demorou muito para algumas coisas começarem a acontecer. Até meus 16 anos eu morei na mesma casa, no mesmo local. E lá a gente nunca tinha passado por nada assim. Eu não tenho uma história para lhe dizer assim, sabe? Não tenho nada para dizer. Mas quando a gente chegou nessa residência, começou com algumas pequenas coisas, umas coisas sutis. Choro de criança. Ai, caramba. E tudo isso à noite, assim. Geralmente, depois do jantar, se acomodava ali para ir deitar. A casa era grande, né? Como eu falei. E aí a gente ouvia um choro de criança, ouvia conversas assim, paralelas, mas bem baixinha. E a gente começou a meio que culpar o vizinho. Tipo, é o vizinho. A gente não conhecia ninguém da rua, a gente mudou, então meio que a gente não sabia qual era o nosso vizinho do lado esquerdo da casa. Então, assim, se a gente ficasse de frente para a porta da sala, o vizinho ficava à esquerda. Era parede conjugada das casas.
O vizinho da direita não, né? Tinha o espaço ali do quintal, enfim. Mas a gente ficava dizendo, esse show deve ser na casa do vizinho. Essa conversa paralela, essa hora da noite deve ser alguém aí na varanda, na garagem do vizinho conversando. E essas coisas foram intensificando e no período curto, assim. E passou a se tornar um pouco mais... como é que eu posso dizer? Um pouco mais insistente, talvez, em chamar a nossa atenção. Como? Mexer na fechadura da porta, e a gente levantava e a chave estava balançando, o chaveiro estava balançando. Então, assim, como é que funcionava para vocês entenderem? Meu pai e minha mãe trabalhavam, eu cuidava do meu irmão, minha irmã ficava na creche, quando meu pai e minha mãe chegavam no trabalho, traziam ela. Então, ficava eu e meus dois irmãos em casa, né? Fora a hora da escola. Então, esses episódios aconteciam sempre ao escurecer, cara. Então, geralmente a gente tava no quarto, jogando videogame, fazendo alguma coisa, mexendo na porta, a gente achava que era o meu pai e minha mãe chegando. E nada. Começou essas evoluções. Panela mexer, a cadeira da mesa, você escutar um arrastado, coisas, vamos dizer assim, pequenas ainda, né? E a gente, não sei dizer porquê, a gente meio que não importava. A gente achava aquilo estranho, esses pequenos fenômenos, mas meio que a gente tentava achar uma situação meio racional. E muitas das vezes, os coitados do vizinho pagavam. Foi lá na casa do vizinho. Tirando quando mexiam na fechadura da porta. Assim, que a gente realmente contextualizava que, poxa, o chaveiro estava balançando. E não estava. A gente não tinha passado pela porta há pouco tempo. A janela estava fechada. Na sala não tinha janela. A cozinha ficava ao lado, a janela era lá. A única janela que tinha era na porta da sala. Então, poxa, não foi vento. Era estranho. E, vamos dizer assim, o start começou quando, num sábado à tarde, eu estava tomando banho para ir para a casa de um amigo, visitá-lo, e coincidentemente ele foi lá em casa me chamar. Só que eu não ouvi. Eu liguei o som, a casa estava fechada, estava sozinho, meus pais saíram com meus irmãos, e eu fui tomar banho. Então ele me chamou, eu não ouvi. E terminei de tomar o banho, desliguei o som, fechei a casa e fui para a casa dele. E aí ele me fala, poxa, cheguei da tua casa agora. Aí eu disse, poxa, bicho, foi mal. Acabei não te ouvindo. Tava tomando banho e não te ouvi. E ele fez, não, mas tua mãe disse. Tu tava tomando banho e eu deixei um recado. Aí eu disse, minha mãe? Como se minha mãe não tá em casa? Aí ele olhou pra mim assim, ele tava meio curvado, ele se esticou e disse, como assim? Eu disse, cara, eu tô sozinho em casa. Ele fez, não, eu te chamei pelo portão e tinha uma pessoa em pé no jardim. Então assim, como é que era a casa? Tinha um portão, de frente do portão a garagem, ao final da garagem a porta da sala. À esquerda tinha um jardim, bem bacana. E ele disse, João, eu tenho certeza que tinha uma pessoa em pé no jardim. Que ela respondeu, tá, como foi que ela falou? Eu chamei lá, João, a voz disse, tá tomando banho. Aí ele disse, tia, esse meu amigo fala, né, tia, é o fulano, avisa ele que eu passei aqui, pede pra ele lá em casa, tá bom. E era a voz de uma mulher. Então ele foi pra casa. E aí a gente se entreolhou, eu fiquei bem assustado, passou. Conversei com meu irmão, que a gente passava mais tempo em casa do que meus pais. E eu não conversei com meu pai naquele momento, porque meu pai ia dizer, não, poxa, foi a vizinha. Sabe como é que é pai? Meio que assim, tenta desconversar da coisa. Eu tô contextualizando isso porque você vai entender lá no final que depois até meus pais começaram a levar a sério isso. Então, vamos dizer que o start começou aí. Então as coisas começaram a evoluir. Desse episódio, que eu até conversei com meu irmão, as pancadas, os barulhos começaram a intensificar. Janela batia, pancada na porta, você levantava e olhar, não tinha nada, não tinha um vento, as portas eram de madeiras pesadas, janela pesada. Então você, tipo, meu irmão, tentava racionalizar. Só que eu já tinha passado por aquele episódio, onde meu amigo tinha ido lá em casa. Então, adiantando a história, meu irmão estava sozinho em casa. Depois eu tinha de fazer um trabalho de escola, eu estudava na época na casa de um amigo próximo, e deixei meus dois irmãos em casa. E aí, quando eu cheguei, eu achei o portão fechado, mas não trancado, televisão ligada, luz acesa, era por volta ali das 6:30 da tarde, e não achei ninguém em casa. Nessa época, meu irmão tinha um coleguinha, morava lá na rua, 2 casas após a minha residência. E aí eu fui lá, era a única explicação para mim racional, e cheguei lá e realmente meu irmão estava. E aí eu disse, poxa, perguntei, por que tu tá aqui e tal? A casa tá aberta lá, poxa, deixou a casa aberta. Ele fez, bicho, eu tava aqui na porta, conversando com meu amigo aqui, mais outros amigos, outros coleguinhas, e veio um homem e entrou lá em casa. E eu disse, um homem? Ele foi, e não foi só eu que vi. O meu amigo aqui também viu. Entrou um homem lá em casa. Voltei pra casa correndo, abri a casa, vasculhei a casa inteira e não achei nada. Aí eu lembrei tudo, eu voltava para a história do meu amigo lá e de me chamar. Eu disse, pô, aí voltei lá e disse, cara, procurei lá, não tem nada. Vamos para casa. Ele voltou, eu cheguei, eu como mais velho, voltamos para casa. Pouco tempo depois meu pai chegou e tal, beleza. Até esses episódios
acontecer, tava meio que ficando entre eu e meu irmão. Só que eu não sabia que o meu pai e minha mãe tinham passado por algumas situações também de quando eles estavam em casa, de ouvir, né, as mesmas pancadas, as mesmas coisas, e eles já estavam meio que desconfiados. Isso. Só que também não passava pra gente. Meu pai, né, não vai chegar pro filho pra passar uma Filho, a casa que te mora é mal assombrada. Tem um pé no inferno. E aí, cara, aconteceu um episódio surreal, que aí você e Jackson vão, talvez, assim, passar a acreditar se você não acredita. Jackson eu não sei, né? Você disse que não acredita, mas vamos lá. Não que eu não acredito, cara. Eu acredito, mas na minha cabeça é difícil de aceitar, entendeu? Tá, e aí, vamos lá. Eu tava um dia, saí desse episódio, tá? Que meu irmão visualizou esse homem entrando, grava essa informação, pra esse episódio foi uma semana pra outra, assim. Mas não quer dizer que entre esse episódio que o meu irmão relatou para mim e esse que eu vou relatar para vocês agora, não acontecia nada. Acontecia. Sempre acontecia, cara. Barulho de talher, sempre esses pequenos fenômenos. Uma luz que fica acesa que você sabe que você não deixou. Enfim, tava eu estudando para uma prova de matemática, essas coisas a gente não esquece, velho. Não tem como esquecer. Tava chovendo, eram umas 6h30 da tarde. Estávamos só eu e meus 2 irmãos, né? Minha irmã na creche, meu pai buscaria quando viesse para casa. E eu tava sentado na mesa da cozinha. Deixa eu tentar explicar para vocês como é que funciona a casa. Assim. A sala e a cozinha são paralelas. A porta da sala, fica de frente para a sala. A cozinha é à minha esquerda. A sala, desculpa, à minha esquerda. A porta da cozinha é à minha direita. De frente ficava um janelão enorme, assim, que abria as 2 janelas, aquelas janelas grandes, abertas. Chovendo, eram as 6h30 da tarde. E era mais ou menos o horário que meus pais chegavam. Meus irmãos, cara, estavam assistindo TV Cruz. Eu lembro aí desse detalhe. E lembro que eu falei, a única janela que tinha na porta na sala era a que ficava na porta de madeira. Então a janela estava aberta. E o portão da minha residência era um portão de ferro, um portão grande. Como estava em época de chuva, ao abrir ele fazia um rangido, cara. Era um rangido bem específico, porque só a gente tinha, assim, o vizinho não tinha aquele modelo de portão. Então a gente sabia quando o portão abria. Então eu tô ali sentado assistindo e o portão abre. O portão abre e faz aquele rangido. Ele abria para fora. Quando ele abre, o meu irmão estava sentado no sofá, ele inclina o corpo para frente, ele meio que levanta assim, ele olha na janela e fala: João, entrou um homem aqui em casa. Cara, tô me arrepiando de lembrar. Tudo que ele fala, entrou um homem aqui em casa, o cara vem andando pela garagem, ele dobra a esquerda dele. Se ele viesse se ele andasse mais à frente, ele toparia na porta da sala. Ele vira à esquerda dele e passa em frente ao janelão. Tudo isso que eu tô contando, assim, foi questão de segundos. Meu irmão fala: João, tá entrando um cara aqui em casa. O cara vem, ele passa na minha frente me encarando. Ele me encara, ele olha por cima. Você viu ele, assim, de cara a cara? Cara a cara, distância, assim, de 1,5 metro pra mim. Ele passou na minha frente. Eu posso descrever esse cara hoje. Aqui, só te interromper antes de continuar. E era uma pessoa mesmo? Ou ela é meio translúcida, meio disforme? Como é que era? Eu não conseguia ver do nariz para baixo. Eu só lembro dos olhos dele e a expressão de ódio e o cabelo dele. Ele olhou para mim assim, quando você tá olhando com raiva para alguém, a sua testa, ela engilha, né? Assim, dá uma franzida. Dá uma franzida no seu semblante. Muito magro, moreno, claro, cabelo castanho assim. Cara, deu para perceber assim o cabelo dele. Uma camisa xadrez, essas camisas antigas. Só que como eu só vi assim, que eu tava sentado, do cotovelo pra cima, não sei dizer se a camisa é de uma comprida, mas era uma camisa xadrez marrom. Ele passou olhando. Nisso eu corro pra porta da cozinha pra confrontar o cara. Entrou um cara na minha casa. Entre a porta da cozinha e a janela assim, tem uma curva, né? Ele tem que fazer uma curva pra entrar pra porta da cozinha. O cara sumiu. O cara simplesmente sumiu, o cara evaporou. Da janela até a porta da cozinha, até eu tentar ver quem era, tentar confrontar ali. Pelo menos, se fosse alguém, eu não saberia o que eu ia fazer ali. Mas eu fui, a minha reação foi ir até o encontro. O cara sumiu. Aí o meu irmão mais novo começa a chorar bastante, começa a desesperar. Ele olhava para um lugar fixo, o mais novo, né, o de 2 anos, ele olhava para um lugar fixo e começava a chorar. Então aí eu pego meu irmão, peço para ele ir para casa do mesmo colega no outro dia e ficar lá. E eu fiquei em casa esperando meus pais. Nesse momento, até meus pais chegarem, que não demorou, logo em seguida meus pais chegaram, não aconteceu nada. Mas assim que meu pai chegou, eu contei: cara, pai, ó, tá acontecendo umas coisas aqui.
E aconteceu agora um episódio surreal que eu não sei nem como lhe dizer, assim. Mas eu tenho que falar. E pior que eu falei, assim, com a maior naturalidade do mundo, se a gente pode dizer naturalidade, porque, assim, tava acontecendo tanto episódio, tanta coisinha, que pra gente aquilo era mais um. Só que, porra, foi meio que um ápice. Eu disse, pai, ó, porra, abriu o portão fechou, o portão não ficou aberto, abriu o portão fechou, o cara passou assim e sumiu. Meu pai olhou pra minha mãe, olhou pra mim e não falou nada. E eu esperava qual a reação do meu pai. Cara, isso é coisa da tua cabeça, você deve estar louco. Esse filme de terror que tu assiste, sempre gostei, o teu irmão tal, e querer ser irmão. Eu disse, não, tá na casa do vizinho aqui, ele vai chamar teu irmão lá em casa e tal. Meu pai e minha mãe entram, vão pro quarto deles, passam um tempo lá e depois saem. E meio que meu pai, talvez ele não soubesse como conversar com a gente, como explicar. A gente jantou e meio que eu ficava naquela, assim, cobrando uma explicação. Eu queria que meu pai me dissesse alguma coisa. Aí eu fui e indaguei. Meu pai disse, bicho, eu não tenho o que dizer, vamos ver o que a gente vai fazer, conversar com sua mãe e a gente decide. Cara, ele meio que assumiu, tipo assim, acontece comigo também, eu não sei o que é. Tipo, passado esses episódios, mais pra frente eu explico que voltamos a conversar sobre isso. Essa história meio que ficou um tabu. Meu pai nunca gostou muito de expor essa história. Vocês vão entender por que lá mais pra frente. E aí, passou-se mais uns dias, chegou o final de semana seguinte. Eu tava na casa da namorada, eu tinha uma namorada no mesmo bairro, só que assim, eu morava no... Tem que contextualizar isso porque é engraçado. Por exemplo, poder chamar assim, eu morava bem no final assim do bairro. E essa namorada minha morava lá no início, relativamente na distância legal. E eu tava lá e faltou energia. Era ali entre 6 e 7, 6 da tarde e 7 da noite, assim, aquele horário. Cara, e o telefone fixo lá da casa da minha namorada toca. Cara, era minha mãe pedindo pra ir pra casa. Cara, eu tô me arrepiando. Bicho, pra mim poder explicar, eu tenho que contextualizar. Assim, minha mãe, ela sempre foi, assim, pra gente, aquele ser humano rígido, sabe? Assim, por conta da criação, assim. Minha mãe era muito corajosa, pô, valente. Pronto, pra me explicar, assim, no nordestino falado, assim, minha mãe era muito valente. E, no meu entendimento, pra minha mãe chegar ao ponto de me ligar e dizer, meu filho, venha pra casa... Cara, eu saí correndo, atravessei esse conjunto, assim, que o pessoal, eu passava correndo, olhava pra trás, alguém tava me perseguindo. E eu corri. Quando eu vou chegando em casa, eu escuto um barulho de vidro quebrando. E eu entro. Nesse momento em que eu vou abrindo o portão, eu escuto minha mãe dar um gemido. Aí ela sentou, ela já tava na parte de fora. E seu coração tava na boca já, né? Não, mesmo, eu tô me tremendo. Eu tô contando isso é porque meio que eu tô revivendo aquele episódio. Eu tô falando da minha mãe, cara. Da minha mãe. Aí minha mãe gemeu e sentou na cadeira e pôs a mão no pé. Minha mãe cortou o pé de uma forma que o caco do vidro rasgou embaixo do dedo dela, quase decepa o dedo da minha mãe assim, porque ela pisou no escuro em cima desse caco do vidro e esse caco deslizou assim e cortou bem assim o dedo dela, o dedão do pé. E eu me abaixei para tentar fazer alguma coisa, tava tudo muito escuro, não existia celular, vi um pouco lanterna e celular nem nada. O que aconteceu, para contextualizar? Quando faltou luz, minha mãe já começou a perceber uma movimentação de vultos, vamos assim dizer, dentro da casa. Foi por isso que ela te ligou, que ela começou a perceber que tinha gente dentro de casa. Exatamente, de vultos dentro de casa. E ela estava só ela e minha irmã em casa. Meu pai tinha saído com meus irmãos e minha mãe só em casa. Aí minha mãe chama minha irmã e diz, vamos sentar ali na varanda para tentar sair de dentro do ambiente ruim. Nisso um copo voou da cozinha pelaquela mesma janela que eu falei, em diagonal, bateu numa pilastra que tinha de sustentação do telhado, né, da garagem ali, da varanda, e quebrou. Nesse estilhaço do vidro ali foi quando ela cortou o pé. Eu estou abaixado, minha irmã sentada na cadeira ao lado, chorando, minha mãe com muita dor, eu sento do lado, me abaixo aos pés dela, voa outro copo. Isso aí não foi alguém que tá te dizendo, eu presenciei, o copo voa de novo, voa outro copo e bate na parede. Lembrando, o primeiro copo bateu perto da coluna de sustentação, perto de onde ela estava passando. Esse segundo copo já foi mais longe o alcance, que ele consegue bater na parede, que a cadeira estava encostada, e se estilhaça novamente. Eu era muito novo, e eu não tive a reação de orar. Cara, eu saí xingando. Eu xinguei de todo jeito que você puder imaginar. De repente, meu pai chega, aí fica ciente do que aconteceu, eu fico em casa com meus irmãos, ele leva minha mãe para o pronto-socorro. Lá, feitos os procedimentos, eles voltam. E aí, meu pai disse, não, temos que se mudar.
Vocês podem até perguntar assim, mas por que não se mudou antes? Mas tudo isso que eu tô te falando foi num compilado, assim. Foi, acho que, em 3 meses no máximo, assim. Tudo isso que a gente viveu. Caramba, era praticamente diário, então, treino lá. Ah, não, foi assim, foi um intensivo, assim. A partir do momento que teve aquele início ali que eu falei, daquele sábado à tarde, tudo, assim, sabe, explodiu. E aí, não, a gente tem que se mudar, a gente tem que ir embora. Nesse intervalo do meu pai deixar comigo meus irmãos, levar minha mãe, que a gente vai entrando, e tem que ficar na casa, né? Bacana assim, a gente não tem nenhum parente perto, nem nada tal, tem que ficar ali. Eu lembro que eu vou entrando pela mesma porta da cozinha, assim, continuando, tinha um corredor, esse corredor era na área de serviço que dava acesso ao quintal. Eu lembro muito bem que lá no final do quintal, encostado no muro, tinha um pé de bananeira, bem grande. E eu vi um vulto de um homem em pé, a silhueta certinha assim, de um homem em pé, entre a bananeira e o muro, do muro da residência, que fazia a divisão entre as casas. E eu fiquei olhando ali, mas assim, você acha que tá vendo, não tá, e você pisca, aperta a visão, e aí, porra, tava faltando energia, eu tava sozinho em casa, eu também não ia dar uma de maluco e ia lá no quintal, né? Vai que. Aí eu entrei, a gente meio que ignorava aquilo ali, e decidimos nos mudar, beleza. Cara, na semana seguinte, meu pai sai, tenta procurar casa, tenta procurar residência, tal, consegue. Sei que foram 2 semanas nesse gap aí, desse acontecimento, até esse episódio, meu pai achou uma casa. Tentou mudar rapidamente, mas a casa estava em reforma, o antigo inquilino tinha saído recente, tinha deixado algumas coisas e tal. O proprietário disse, não, tem que terminar essa reforma, tem que pintar para poder entregar a casa de maneira correta e tal. Meu pai fechou ali, era um meio de semana, assim, início de semana. Engraçado que, desde que houve esse episódio com minha mãe lá dos copos, até esse momento do meu pai finalmente achar a casa, continuou aqueles pequenos episódios. Nada grandioso, mas sempre as mesmas fuleiragens ali, acontecendo dentro do contexto que a gente já estava encarando como normal, cara. Você tem ideia. O Jackson me contou umas histórias mais ou menos assim também, você me conta isso aí, e vocês falam que vocês encaram isso normal, meu amigo. Eu já tinha deixado a casa há muito tempo e tava morando nem que fosse na rua. Cara, mas o pior começou a acontecer o seguinte, a gente tinha tios pra poder passar uns dias lá, mas não era época de férias. E ao mesmo tempo a gente ficava, poxa, se a gente for, só pode ir os mais velhos, né? Eu tinha 2 irmãos, a minha irmã e o outro mais novo. Então se meu irmão, vamos ficar na casa da minha avó uns dias, os meus 2 outros irmãos não poderiam ir. E a gente não queria deixar eles, tá entendendo? A gente já tinha entendimento que não tava, cara, pra deixar lá. E, poxa, fosse os filhos, beleza. A gente também não queria deixar os pais sozinhos. Vida que tinha acontecido com minha mãe recente. Sabe, assim, existia uma situação bem ali complicada, mas beleza, finalmente vamos nos mudar. Isso era início do meio de semana, isso eu contextualizo porque até esse próximo episódio que eu vou contar, assim, que foi o ápice do ápice, não aconteceu mais nada. Nem barulhinho, cara, nada, assim, nada, zero. É a famosa calmaria antes da tempestade. Pois é, cara. E assim, pra você ter uma noção, a gente achou estranho e chegou a comentar, por não estar acontecendo nada. Meu pai era diretor do clube de desportivo lá, o clube de lazer da empresa que ele trabalha, né? Ele ainda trabalha lá. Hoje não é mais diretor, mas era. Então, todo final de semana, meio assim, pelo menos aos domingos, ele tinha que estar lá, coordenando, tinha piscina, tinha rio, tinha uma porção de coisa, e tinha que ter um diretor. Ele não era o único diretor, mas tinha que ter diretor lá, ele gostava muito de estar lá. Fazia muito tempo quando eu ia lá, e meio que pra comemorar, cara, a nossa saída da casa, meu pai tinha a ideia, no domingo, da gente ir pro clube, lá, passar um dia de lazer. E fomos todos nós, a família inteira. Passamos o dia, meu irmão. Ó, desde o dia que meu pai achou a casa até esse dia, nada, lembre-se, nada. Passamos o dia num lazer absurdo, assim. Enfim, deu mais uma vez o início da noite. O clube não funcionava à noite, geralmente se encerrava ali no finalzinho da tarde, início da noite. Vamos embora. O cargo que meu pai exerce na empresa dá direito a ele a um motorista. Aí meu pai estava sem carro, estava com o motorista da empresa. E o motorista também era funcionário da empresa e tinha passado o dia lá conosco, ele e a esposa. Enfim, fomos para casa. Quero contextualizar assim, porque, poxa, o carro é esse, né? Família grande, até o cara e a esposa. E aí fomos para casa. Cara, do clube até minha residência, domingo à noite não tem trânsito, tal, mais tranquilo, mas dá seus 20, 25 minutos. O ambiente dentro do carro era assim, de total descontração, assim, todo mundo feliz, todo mundo rindo, conversa vai, conversa vem. O motorista lá e amigo nosso se despede, vai embora e a gente entra. Cara, foi só meu pai e minha mãe entrar que eles começaram uma discussão assim. Começou
com um estalado de um dedo, e rapidamente ela tomou uma proporção absurda. E dentro da minha concepção familiar, assim, meus pais eles nunca foram muito de discutir na frente dos filhos, eles sempre iam pro quarto. E nunca houve agressão física. Então, assim, nenhum filho se metade do filho que se metesse, né? E a gente não precisava. Eles discutiam com todo casal, e lá mesmo eles se resolviam. Por mais que eles ficassem zangados um com o outro, beleza, cada um ficava no seu lugar ali, enfim. E essa discussão começou dedo na cara, coisa que eu nunca tinha visto. E ao mesmo tempo que essas coisas ruins acontecem, tenho certeza que hoje eu tenho esse entendimento, né? Por trás, sempre também tem algo bom ali fazendo um contraponto. Por quê? Era para eu chegar, eu tinha um compromisso com minha namorada não foi comigo, ela estava me esperando pra gente jantar, então eu não ia jantar em casa, então era só chegar, tomar banho, trocar de roupa e partiu rua. Meu irmão também do mesmo jeito, só que meu irmão não tinha namoradinha na época, mas tinha os coleguinhas e tal, ia tomar banho também, a gente tá fazendo plano na van. Inclusive meu pai tava comentando, não volta tarde, porque amanhã vai ter a mudança seria dia seguinte, tudo aquele ensejo e tal, e algo começou a me atrasar. Era para eu já ter tomado banho, ter saído, e eu julgo que essas coisas boas, assim, fizeram com que eu e meu irmão não tivesse sido ágil. Cadê minha toalha? Não acha toalha? Aí atrasa um pouco, vai para lá, não sei o quê. E a discussão entre eles, tomando uma proporção... Crescendo. Não, cresceu, e assim, coisa de minutos. E nisso, minha mãe parte pra cima do meu pai. Nisso a gente vai pra sala, eu e meu irmão vai pra sala, porque a gente achou estranha aquela discussão. A gente já tinha noção do que aquela casa meio representava e o que acontecia. E nisso, minha mãe e meu pai ficam de frente um pro outro. Meu pai de costas pra cozinha, minha mãe ali no canto da sala. E meu irmão se posiciona próximo à minha mãe e eu próximo ao meu pai. E a gente tentando, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Minha gente, pare, tentando entender, tentando aconselhar, coisa que a gente não fazia, a gente não sabia nem como agir. E meu irmão, minha gente, pare, o que é que tá acontecendo e tal? De repente, minha mãe parte pra cima do meu pai, cara. Minha mãe abre assim, as mãos assim, como se fosse mostrando as unhas, e vai pra cima do meu pai. Cara, meu irmão segura minha mãe pelo meio, cara. Meu irmão devia ter uns 13 anos, assim. Eu não sei como meu irmão conseguiu arranjar força. Ele laçou minha mãe assim, com os dois braços, ali perto do ventre, assim, e tirou ela do chão, assim, e suspendeu. Nisso, meu pai olha pra minha mãe, aí disse, é assim. Ele vira o corpo pra cozinha, vai até a pia, que não ficava muito longe, e pega uma faca. Caramba. Cara, mas aquela faca de churrasco, assim, aquela maior faca que tinha, assim, É aquela faca que sempre que alguém pega, fala assim, cuidado pra não cortar a mão. Aquela faca de churrasco, assim. Aí, ele vai pra cima da minha mãe, assim, cara, ele faz o movimento de estocar, assim, ele levanta a mão e ele dá um sorriso, que aquilo não era meu pai, cara. Caramba, velho. Cara, eu tô todo arrepiado aqui. Cara, aquilo não era meu pai. A semana passada, eu conversando com meu irmão, a gente às vezes fala sobre isso, porque é meio que impossível conversar com meus pais. Eles não gostam. E meu irmão, ele sempre frisa que como ele tava segurando a minha mãe, ele tava de frente pra essa situação, ele lembra muito desse sorriso. Ele fala, cara, o que me marcou, eu era muito novo, mas o que me marcou até hoje é aquele sorriso, cara. A gente chama, aqui no Nordeste chama muito de painho, né? Ele fala, porra, aquele sorriso não era painho. Nisso, PH e Jackson, meu pai vem com tudo e, cara, eu consigo, com a minha mão esquerda, assim, pegar no antebraço do meu pai e consigo jogar. Eu tava de costa pra ele, assim, porque essa cena todinha, eu tava, como eu disse, entre meus pais, eu tava de costa pra ele faz o movimento, eu tô olhando de canto de olho, ele pega a faca e vem. Eu tomo a frente do meu pai, de costas pra ele, você ter ideia, com os braços abertos, mas eu consigo dominar o antebraço dele, empurro pra baixo e consigo derrubar. Agora, cara, como eu consigo fazer isso, eu não sei. Vou lhe dizer, meu pai tem 1,86 m, hoje não, mas ele tinha facilmente ali mais de 100 quilos. E eu consigo jogar meu pai ao chão, e eu consigo tomar a faca dele, assim, mesmo com aquela força, cara. Eu lembro até hoje, ele fazia uma força que o sangue sumia dos dedos, assim. E eu consegui tomar a faca dele e joguei em direção à porta da cozinha. Eu faço isso, ele levanta. E eu não sei o que fazer, eu continuo entre ele e a minha mãe, meu irmão segurando. Um detalhe, era como se naquela sala não existisse mais ninguém para eles. Porque se minha mãe quisesse ter arranhado meu irmão, ter se desvencilhado ali, talvez arranhando, machucando ele, ela poderia, mas ela não queria. Ela queria atacar o meu pai, ela queria ir pra cima dele. E meu pai do mesmo jeito. Porque, cara, eu vou te dizer, eu vou falar assim, meu pai, mas eu tenho certeza que não era ele ali. Se ele quisesse ter me furado, ele tinha me furado, cara. Se ele tivesse, assim, noção do que tava fazendo, assim, ele tinha facilmente me machucado, me golpeado, feito alguma coisa. Então, continuando. Quando eu jogo a faca lá fora, ele levanta, ele olha pra mim e diz, é assim, ele corre pro quarto dele, que ficava no final do corredor. Então, era assim, era só levantar, virar à esquerda e ir. E ele foi. E eu corri junto com ele. Meu pai corre, a janela do quarto estava fechada porque a gente tinha passado o dia na rua, né? Então fecha a casa toda por segurança e sai. Meu pai, ele deu uma tapa assim na janela do quarto dele, de cima para baixo. Quando ele dá essa tapa, quebra. Não foi um soco, não, foi uma tapa, né? Até hoje ele dá uma tapa,
Aí quebra a janela. Quando ele quebra, a parte de baixo do vidro que quebrou crava um pouco depois do cotovelo dele, abaixo assim, do antebraço. Quando ele recolhe o braço, vem rasgando assim, cara. Nossa. Quase até o pulso dele, assim. Me deu até um frio na barriga, cara. Na hora eu não vi isso, mas como é que eu sei? Quando ele faz esse movimento que ele rasga, ele vai voltando assim. Então ele faz um gemido de dor. Não tão como ele deveria fazer se ele tivesse lúcido, que foi um puta corte, mas ele faz um gemido de dor. E aí ele recolhe o braço e senta na cama. E detalhe, tá, gente? Meu pai, ele é destro. Isso ele fez com a mão esquerda. Ele quebrou a janela com a mão esquerda dele. Isso é muito vivo na minha mente. E aí ele recolhe e senta. E aí eu subo na cama, atravesso e... Pai, você machucou, cara. Tava escuro o quarto. Ele não acendeu a luz. Ele entrou direto, quebrou a janela, sentou na cama. Eu subo na cama, rápido, atravesso e tento ajudar ele. Cara, quando eu seguro o braço do meu pai, o meu polegar entrou dentro do braço do meu pai. Porque eu não tinha noção do corte e do que tinha acontecido. E eu lembro do meu polegar entrar assim, aquele negócio quente. Eu recolhi o braço e disse, caralho, pai, tu machucou o braço muito feio. Tenta acender a luz não acende, cara. Não acende, a luz do quarto não acende. Eu vou na suíte, acendo a luz do banheiro, mas clareia mais ou menos. Detalhe, tá? Quando o meu pai sai do transe por conta do machucado, a minha mãe na sala também sai do transe. E tudo isso que eu tô te contando a vocês, contando a você e a Jackson, foram minutos. A gente explica e parece que passou um dia, mas não, foram minutos. Só que existe um gap. Nem ele, nem minha mãe lembrava. Meu pai olha assim, pro braço machucado, eu lembro... E tipo, o que aconteceu? Ele olha pra mim assim, com a expressão tipo assim... O que foi? O que é que eu tô fazendo aqui? Minha mãe começa a chorar, a sala destruída, assim, porque era muito comum ter aquele centro de vidro na sala, o centro caído, assim, do lado, que minha mãe chutou muito, esperneou e tal. E eu disse, cara, depois eu explico, pai, depois eu explico. Aí eu tiro a camisa, enrolo no braço do meu pai, cara, mas o sangue não parava. Eu pego uma toalha, assim, enrolo o braço do meu pai e peço pro meu irmão ligar para um motorista que tinha acabado de deixar a gente lá. Disse, liga pro Ratinho, cara, liga pro Ratinho aí. Pede pra ele vir aqui rápido, dizer a ele que o pai se machucou. E aí o cara volta. Não, beleza, eu vou aí e tal. E aí a gente vai pra Unimed. E aí minha mãe chora. E o que aconteceu? E a pergunta lá em casa é essa: aconteceu? Aí disse ela, minha irmã chorando, meu irmão chorando, o outro também. E eu tentando não chorar, e aquela agonia. E a gente vai pra Unimed. No trajeto, meu pai só fazia assim: João, o que aconteceu? O que aconteceu? E eu não sabia o que dizer, até porque tinha um motorista lá estranho e tal. Eu disse, não, pode ir pra gente conversa, tu se machucou, tu quebrou a janela do quarto. Não, eu quebrei como? Cara, e pra explicar isso na Unimed, você tem que explicar, porque você chega lá, meu pai passou por uma cirurgia, cara. Teve que religar vaso, acho que ligamento não, mas tendão. Aí o médico veio perguntar, o que aconteceu? E eu pra me dar a explicação, cara. Eu disse, bicho, meu pai tentou mexer lá numa coisa lá, escorregou da escada, tentou apoiar a mão na janela, a janela quebrou e casava, né, com um acidente. E eu mentindo, se o tomara que não pergunte de novo na cariação, que eu não sei nem o que eu disse aqui. Se a história passou, ele passou pelo procedimento, voltamos para casa. Nisso, a esposa desse motorista, ela era espírita, candombleísta, ela já tinha ido visitar a gente, e nesse gap que a gente ficou lá, ela ficou fazendo lá, lavou a casa com sal, fez um procedimento. Tipo de limpeza, assim. De limpeza do ambiente, que é bem característico do pessoal. Eu até falo com propriedade, porque hoje eu sou espírita, né, eu sou um bandista, a gente faz esse tipo de limpeza do ambiente com sal, com erva, oração e tal, ela ficou lá fazendo, conversou com minha mãe, explicou algumas coisas, e disse, olha, desde a primeira vez que eu vim aqui, eu percebi, assim, que tinha uma coisa errada com a casa e tal. Não quis falar para não parecer, assim, que estava entrando na intimidade de vocês, mas eu já percebi e tal, estava tentando arrumar um jeito, mas ainda bem que vocês vão sair daqui, porque não dá certo e tudo mais e tal. Então foi quando minha mãe meio que percebeu que aquilo já estava ali. E depois, voltando, e essa situação passando, a gente mudando e conversando sobre isso, a gente identificou que o motivo do cara ter alugado a casa um pouco mais barata, talvez... É porque a casa era mal assombrada. Ele tinha passado por situações parecidas, não soube de nada parecido, eu conheci o casal, ele também trabalhava com meu pai, como eu falei no início do episódio, então eu conhecia, só que eu nunca tinha conhecido, assim, conhecimento de uma coisa tão grave lá e tal, mas ele já tinha uma noção, e mesmo assim ele quis alugar a casa. A gente fez a mudança, tinha que fazer,
Meu pai não pôde ajudar, se recuperou, tem uma puta cicatriz hoje, mas assim, não perdeu o movimento, não, apesar do corte ter sido muito grande, assim, ter tido uma gravidade até relativa, se recuperou. E isso virou um tabu na família, cara. Virou meio assim. Claro. Eu percebi que a gente mudou, foi para um ambiente novo, era uma casa relativamente nova. E depois que vocês mudaram, não teve mais acontecimento nenhum? Não, nada. Nada. Eu vou até invocar o Jackson aqui agora. O Jackson, o que você acha disso aí? Porque ele fala ali que não era o pai dele, que aconteceu com a mãe dele também, até pra você também, João. O que vocês acham que aconteceu ali? É alguma entidade, Jackson? O que você acha que pode ser? Foi um baita de um quiumba incorporando no pai dele, provavelmente. Um quê? Quiumba. Quiumba é um espírito que já tem um certo tempo desencarnado, que já conhece algumas magias, digamos assim, e trabalha obsidiando as pessoas, desestruturando as pessoas, explorando elas de várias formas, né? Foi muito provavelmente isso que aconteceu. Alguém que ficou apegado ali na casa, por algum motivo, por alguma coisa assim, talvez não pela casa, talvez pelo terreno, talvez, e que daí ficou ali no ambiente e ficou perturbando eles. Mas a intenção deles seria o quê? Expulsar eles da casa, pra a casa ser só deles, alguma coisa assim? É aí que entra a questão, né? Pelo relato, não é algo com a família dele, é algo que já estava ali e que estava pegado com o ambiente ali, ou com o terreno, ou com a casa, né? Então, provavelmente querendo expulsar eles, provavelmente. É a primeira vez que eu exponho essa história, nem na família, assim, justamente por conta de envolver meus pais, né? Eu já contei fracionado, é a primeira vez que eu conto ela toda, assim. Você não acha, assim, que realmente era algo que estava ali e que talvez tinha mais de uma entidade que já tinham passado por esse processo de se degladiar, de talvez um ter matado o outro, ou um ter matado um, sei lá, ou ambos terem se matado e usaram ali aquele ambiente e as pessoas ali para reviver aquilo ali de novo? No caso, os seus pais, assim, terem passado por isso no passado? Eu não entendi. Não, eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que provavelmente as entidades que estavam na casa já tiveram algum atrito no passado. Provavelmente elas se mataram e elas estavam ali e elas tentaram resolver a situação através do pai e da mãe dele. Tá, é isso? Entendi. É isso. Dois espíritos, né, no caso. É possível. Caramba, cara. Teria que ver a história da casa, né? A história do terreno ali e tudo. Cara, você falou do terreno, deixa eu te cortar aqui rapidinho. Esse bairro onde eu morava, ele era uma fazenda de cana-de-açúcar e tinha uma lenda lá. Quando a Caixa Econômica comprou o terreno e foi construir esse condomínio lá, condomínio não, né? Esse bairro residencial foi achado muito ossada, diziam que escravos morriam lá, eram enterrados ali mesmo e tal. Então, não estou querendo dizer que tem correlação. E eu até fiz essa pergunta para Jackson, o PH também pegou, porque não era do perfil dos meus pais, aquele comportamento, e o lance era entre eles dois. Assim, a intenção era um machucar o outro, não queriam saber quem estava no ambiente, era um machucar o outro. E eu não recordo muito a expressão da minha mãe, porque como eu estava ali naquela divisão, vamos assim dizer, cuidando da parte do meu pai, meu irmão ficou de costas, né? Ele dominou minha mãe ali, ficou de costas. Até hoje meu irmão brinca que não sabe como teve força para fazer aquilo, que minha mãe é aquelas baixinhas fortes danada, e aquele sorriso de malícia, cara, que tava ali, aquela expressão não era meu pai, era realmente algo agindo por ele ali. Isso aí eu tenho certeza. Ô, João, agora uma perguntinha. Essa casa, ela tá de pé até hoje? Ela existe lá até hoje? Tá até hoje, cara. Quando depois eu uso ela de forma engraçada. Minha esposa, ela é bem medrosa, assim. E aí, quando a gente casou, a gente foi morar no bairro vizinho, assim. É vizinho, mas é bem engraçado. Atravessou uma rua, você tá de um bairro. Você é do outro lado da calçada, você tá em outro bairro. É bem engraçado. E eu passava lá em frente de vez em quando. Disse, vou te mostrar a casa mal assombrada, a casa do pé no inferno. Aí ela começava a rir. Aí eu passava na frente e dizia, foi essa casa aqui, ó. A casa foi reformada. Agora eu não conheço quem foi morar depois. A gente não teve contato nenhum. Inclusive, eu soube depois de um tempo conversando com minha mãe. Meu pai não abre muito não, assim. Minha mãe disse que meu pai foi conversar com o pessoal. Disse, poxa, não é possível que tudo aquilo que aconteceu comigo lá não aconteceu com vocês, cara. E você deixou ir morar lá. Meu pai ficou pé da vida e eu percebi que a relação mudou bastante, ficou muito fria entre eles. Existe uma ligação muito bacana entre meu pai, minha mãe e esse casal, o proprietário da casa. E após isso, meu pai, assim, ele levou pro pessoal, levou pro coração, acho que não tinha como não levar, e ficou bem distante, assim, a relação esfriou e até hoje, cara. Ô, Jackson, a história dessa casa que ele contou aí lembra muito de Amityville, não é, velho? Pois é alguma coisa que ficou ali, né? Uma energia de situações passadas ali, espírito apegado, provavelmente, né?
Cara, eu nunca tinha associado com a MTV. Agora, o bacana, Jackson, assim, eu vi vocês, né? Eu sei que tu conhece o do espiritismo, PH também, com certeza, assim, mas talvez não uma parte da doutrina. Cara, a gente sabe que o espírito, ele consegue se materializar. Uhum. Cara, e esse espírito, ele abriu o portão, cara. No dia que meu irmão viu com os colegas, foi a mesma coisa, como se fosse um déjà vu, como se ele estivesse revivendo. Ele abriu o portão e entrou. Eu fui lá, fiz a revista. E depois, uma semana depois, aconteceu o mesmo episódio, só que hoje eu tava em casa, e o engraçado é que aquilo não se materializou do meu lado, nem passou pela parede. Ele abriu o portão e tem um horário aí específico, sabe? É sempre na transição do final da tarde pro início da noite. E aconteceu de novo, cara. E o que fica na minha mente até hoje é justamente isso, assim, que ele não abriu, ele não transpassou. Ele abriu, cara, o portão. Ele precisou abrir fisicamente o portão como se ele tivesse matéria, né? Exatamente, cara. Como se tivesse matéria. Cara, isso me intriga até hoje. Ô, Jacques, deixa eu aproveitar e te perguntar que você entende mais. A questão do horário, de ser na transição da tarde pra noite, tem alguma coisa a ver com isso? E outra, tem alguma solução pra um caso desse que você, sei lá, de repente possa supor que funcione? A questão de horário não tem muito, não, porque o espírito vai estar ali 24 horas por dia, né? Mas o que acontece é que em determinados horários a gente está mais sensível a essas coisas, né? Que à noite é natural que a gente fique num outro estado de atenção, digamos assim. Não é bem essa palavra, mas você acaba se tornando mais suscetível. É isso. E você acaba entrando numa vibração que permite que essas manifestações ocorram. Porque o espírito, ele não vai conseguir, em alguns casos, quando ele é já com bastante tempo de atuação, ele até consegue fazer por conta dele mesmo, sabe? Mas um espírito mais novo, ou que atua em determinadas regras, ele vai usar a energia das pessoas que estão no ambiente. Então, repare, se você estiver numa vigília ufológica, por exemplo, estiverem brincando, estiverem conversando, você vai estar de boa, você vai estar tranquilo, relaxado, mas se alguém começar a falar sobre coisas estranhas, sobrenaturais, coisas mais pesadas, você automaticamente fica num estado de tensão. Sim. E aí qualquer coisa que acontece já te coloca, te deixa mais sensível para ver coisas, sentir coisas e para que coisas realmente aconteçam, entendeu? Agora, para a questão de prevenir, né, que você falou? Pra resolver, pra eliminar esse problema, tentar afastar esse espírito de lá. Cara, aí tem várias possibilidades, né? Aí depende do estilo de trabalho que você quer fazer. Aí também depende da técnica que se usa para resolver, porque lá no nosso terreiro, por exemplo, antigamente a gente fazia muito transporte, com o médium trazendo o espírito sofredor para se comunicar e desabafar, falar o que aconteceu e tal, receber alguma mensagem e tudo. Mas depois de um tempo, a gente meio que parou de fazer a questão do transporte e foi atuando de outras formas, unindo várias linhagens de Umbanda no atendimento, fazendo o resgate do espírito sofredor. Agora a gente meio que voltou para uma questão da mediunidade de transporte, porque minha esposa trabalha mais dessa forma. Então ela tem muita facilidade para isso. Então a gente une uma coisa na outra, tanto o atendimento de várias linhagens, junto com o transporte, também trabalha com outras terapias, atendendo o espírito. Então são várias técnicas, né? Teria que ver o que causou essa situação, porque às vezes acontece uma coisa lá no passado e aquilo também precisa ser resolvido. Então aí tem a apometria que trabalha muito bem nessa linha de trabalhar as questões do passado, resolvendo esse elo que surgiu lá no passado. Aí depende, teria que conhecer bem o que gerou essa situação para escolher a melhor forma de resolver isso. Então, essa foi a história da casa que o João morou. É igual eu falei no episódio, assim, eu acredito em muitas histórias, mas eu tenho um pouco de dificuldade pra acreditar nessa história de casa mal-assombrada. Mas são tantas histórias, tantos casos de pessoas, assim, que, saca, eu não tenho por que não acreditar. Então, cada vez que eu escuto uma história dessa, eu acredito mais e mais. E eu só gostaria de fazer uma menção honrosa aqui, que botar conjunto com o Jackson nesse tipo de assunto, assim, é muito bom, porque eu me sinto do lado do Dr. Ego Spengler dos Casos Fantasmas. O João contou o caso todo aqui, eu falei, o que passa isso? O Jackson foi lá e é isso, tuf, na hora. Então... Especialista, né? Chamar o especialista. Sim, é a nossa Wikipedia ambulante aí de sobrenatural, ufologia e tudo mais. Não, e o cara fala com tranquilidade, não, é assim, vamos pontuar aqui e tal, e você
porra, É outro nível, né, cara? É outro a nível. cabeça explode, né? É outro nível. Mas, ô João, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Valeu, tamo junto, cara. Obrigadão mesmo. Cara, eu que agradeço demais. Queria até deixar aqui um pequeno relato. Foi ouvindo um podcast onde o Jackson conta, são até dividido em duas partes, os casos que aconteceu com ele, que me encorajou, porque eu tenho algumas histórias, alguns relatos, e eu sempre guardei, assim, essa em particular, porque envolve meus pais. Lógico que eu já contei, assim, fracionado. Cara, eu morei numa casa que aconteceu esse episódio, um espírito entrar e tal. Mas você tem que tomar cuidado onde você conversar sobre esse assunto, pra você não virar piada. Eu sempre me preocupei muito com isso. E ouvindo o podcast do Jackson, foi onde eu tomei coragem. Eu disse, cara, então eu não sou o único que passou por algumas poucas e boas. Inclusive, relatando assim, tinha ali por meus 29, 30 anos, eu tive um momento ali que eu fiquei bem grilado, assim, disse, cara, isso não pode ser coincidência. Mas, cara, foi ouvindo o Jackson e agradecer a ele, cara, que me deu essa força aí, e de forma direta e indireta, porque ele não tinha noção disso, de chegar aqui hoje e estar aqui contando esse relato. Isso aí, muito bom. Fico feliz. Tamo junto. E é isso. Se vocês estão escutando, se vocês têm alguma história e querem compartilhar também, entre em contato com a gente. Quem sabe vocês não vêm aqui também contar uma história junto com a gente. Beleza? E lembrando a todos que hoje nós não teremos coisas citadas no episódio na descrição, porque nós não temos alguma coisa dessa casa, a não ser o relato do nosso amigo João. Mas lá na descrição do episódio, vocês podem passar por lá, tem o link do nosso Apoia-se e do Apoia-se do Fenômeno. Quem puder ajudar a gente, dar uma moral lá, participar do Apoia-se, fazer os 2 episódios por semana que dá muito trabalho. O trabalho que o Jackson faz no Fenômeno ali é monumental, a gente comentou no último episódio, já passou de 200 gigas. Tem o arquivo Fenômeno lá no YouTube também, tem o canal Fenômeno, procurem lá. E gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. E nos vemos na próxima semana com mais histórias de outro mundo. E não se esqueçam, aqui a gente só conta as histórias, mas só acredite se quiser.